Queridos amigos, queridas amigas, uma boa noite para todos. Vamos então para mais um ensinamento. Antes, porém, vamos então fazer uma reflexão. O que ocorre é o seguinte, o nosso grupo, graças a Deus, já estamos em mais de 160 pessoas, em vários locais do Brasil, desde o Amazonas até o sul, Paraná, várias cidades do Paraná, do Nordeste, várias cidades do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, graças a Deus o nosso grupo está coeso nas orações diárias. Então, todos os dias, às 18 horas, antes de chegar às 18 horas da tarde, eu mando um aviso para todos eles, para todos vocês, para que quando chegar às 18 horas, estarmos firmes na oração para o planeta Terra e para todas as pessoas que pedem oração, para as pessoas que estão doentes, necessitadas, estão em mesa de cirurgia e estão passando por qualquer tipo de conflito emocional, psicológico, espiritual. Então as pessoas ligam e pedem para colocar o nome da pessoa enferma e está necessitada para vibração. Então, eu sempre ligo antes para que as pessoas às 18 horas estejam atentas, para que todos nós, a união faz a força, todos nós estamos em comunhão de pensamentos, não é? Com o nosso pensamento, a nossa fé voltada para Jesus, para que todos aqueles nomes que estão colocados para solicitação de vibração possa receber. E simultaneamente o planeta Terra. Pessoal, nós estamos passando por um momento nós estamos passando por um momento muito delicado. Nunca estivemos numa situação como essa. É o que os antigos costumavam dizer que é o sinal dos tempos, e é mesmo. Porque isso é bíblico, não é? Agora, então, eu tenho observado algumas coisas que têm me chamado a atenção. Não é? Eu tenho observado que tem pessoas que eu atendo, eu recebo muitos telefonemas, né? O dia inteiro recebendo telefonemas. E tem coisas que estão me chamando a atenção por causa da frequência de determinadas solicitações, né? Tem pessoas que, principalmente aqueles que levam a palavra de Deus, pessoas que têm faculdade mediúnica ostensiva. Essas pessoas estão passando por muitas perturbações, muito assédio, muito contratempo. A situação está ficando cada dia, está aumentando cada dia, essa situação, não é? De mal-estar. Então eu percebo que pastores de igreja, não é? Dirigente de centro, de qualquer religião, essas pessoas que estão trabalhando para Deus, levando a palavra, pregando a palavra, essas pessoas estão sendo muito assediadas. Muito assediadas. Então eu tenho recebido muito telefonema de pessoas passando por essa situação. Sem contar o vastíssimo número de médios. Os médios ostensivos também estão passando por um assédio intenso. Aí a gente tem que parar e pesquisar, descobrir a origem disso. Então, para a nossa reflexão, a gente adianta o seguinte, veja bem, uma pessoa quando ela está com um pensamento negativo, seja ele o pessimismo, a desesperança, a falta de fé, né? Seja ele um pensamento de ressentimento, enfim. Qualquer tipo de pensamento que não é de Deus é um pensamento impuro. Toda vez que eu penso, eu exteriorizo uma energia impura, uma energia patológica, uma energia eletromagnética que atinge o alvo. Ao exteriorizar essa energia volta para mim. É uma energia patológica que vai ficar inserida no meu perispírito. Certo? Aí o que acontece? Isso, uma única pessoa que tiver com um pensamento de pessimismo, por exemplo. Eu estou falando pessimismo, mas pode ser muitos outros. Uma discussão entre família, desavença no lar,
Imagina a energia que não vai sair dessa casa. Agora, vocês imaginam, nós estamos passando por um momento de transição, porque tudo nessa vida gira e funciona através de ciclo. A própria Bíblia fala que todos nós vivemos em função de ciclo. E aí a Bíblia nos diz assim, existe épocas de vacas gordas e épocas de vacas magras. É assim que a Bíblia, não é, transmite esse fato. Então a nossa vida também, né? E a nossa vida espiritual também, e a Terra também. A Terra passa por ciclo. Agora chegou a mudança de ciclo da Terra, e existe a mudança de ciclo espiritual, a nossa, que também estamos. Então a Terra está mudando de ciclo, né? E nós, espíritos encarnados também, saindo de provas e expiação para a regeneração. Ora, essa mudança de ciclo está deixando os contrários, como diz o Chico Xavier, em polvorosa. Como sempre aconteceu, a Terra está muito impregnada de espíritos contrários, que querem dominar o mundo, que já vêm lá da crosta terrestre, essa situação, querem dominar o mundo, querem serem superiores a Deus. Então, eles vivem. Então, e agora, na situação em que nós nos encontramos, né, eles estão apavorados, em polvorosa, violentos, desesperados, agressivos, invadindo os lares. Eles estão invadindo os lares. E todo aquele que leva a palavra de Deus, todo aquele que está com firme propósito de seguir Jesus, esses são os mais perseguidos. Então nós sofremos o assédio desses espíritos recalcitrantes e redutíveis, que insistem e persistem em seguir o caminho do mal, querendo dominar o mundo. E eles sabem que não tem escapatória para eles, porque agora é a hora da separação do joio do trigo. Jesus deixou intencionalmente que o joio permanecesse ao lado do trigo, para que ele pudesse se espelhar no joio e pudesse fazer, através de seus esforços, a sua transformação moral. Muitos fizeram, mas uma grande parte não fizeram. Esses, infelizmente e lamentavelmente, por força de sua própria vontade, do seu querer, do seu livre-arbítrio, serão convidados a se retirar, não farão jus mais a conviver, agora num planeta de regeneração. E muitos permanecem. Então eles estão revoltados, estão muito revoltados, se rebelando, se revoltando, fazendo e acontecendo. E então eles vão, né? Eles vão atrás de pessoas vulneráveis. Se ele vai atrás de um médium, né, que utiliza a sua faculdade de forma ostensiva, que está firme, seguindo a sugestão de Jesus, orando e vigiando, esse permanecerá invulnerável. Permanecerá invulnerável. Sofrerá o assédio deles, sem dúvida nenhuma. Não é? Então, o nosso barco espiritual, ele ficará em muita turbulência, mas em alto mar o nosso barco não irá sossobrar, porque Jesus está no leme. E Jesus encontra acesso em todas as pessoas que estão firmes no trabalho do bem de forma assídua, constante, não pode ser eventual. Porque a maior parte da população cristã faz o bem, crê em Jesus, ama Jesus, mas não é o suficiente. É imprescindível uma atividade no bem de forma constante. Da mesma forma que a gente todos os dias escova os dentes, sai para trabalhar, almoça, janta e dorme, tem que fazer a mesma coisa no que tange a um trabalho constante, direto do bem. A atividade no bem, isso não pode ser eventual. Claro que Deus vê isso com bons olhos, mas a pessoa dessa forma ficará mais vulnerável ao assédio astucioso das forças contrárias. A pessoa tem que estar firme na oração, porque não é brincadeira.
Então a gente sofre o assédio desses espíritos, onde a Bíblia fala que nesses tempos foram abertas as portas do abismo. Eles estão entre nós, nos assediando dentro das casas, perseguindo toda a família. Então, aí é que está. A nossa casa tem que estar estruturada na rocha, na oração, na harmonia dentro de casa. E também no trabalho do bem. No trabalho do bem. O mais importante é isso, é o bem do meu eu e o bem do meu próximo. Então, quando eu tenho uma atividade no bem de forma constante, ininterrupta, diária, o que vai acontecer? Ao fazer o bem ao meu próximo, que é uma obrigação e um dever, qual o primeiro beneficiado? Eu mesmo. Por isso que a nossa doutrina é tão clara e fantástica quando nos menciona uma verdade absoluta, quando nos diz, fora da caridade não há salvação, é por causa disso. O momento é delicado. Então a gente recebe o assédio desses espíritos contrários. Mas além desse, recebemos, somos fustigados também por um outro inimigo que é pior do que esses, que são as nossas tendências e más inclinações dos maus hábitos adquiridos durante milênios, em que nos comprazíamos no mal. Palavras de Emmanuel. Emmanuel fala exatamente assim, não é? No livro, se eu não me engano, Pão Nosso, que diz assim, resiste à tentação. Lá Emmanuel nos diz assim, não é? Existe algo que conspira contra o nosso anseio de progresso. Que algo é esse que conspira contra o nosso anseio de progresso? São os milênios de sombra em que nos comprazíamos no mal. Isso é muito profundo. E todas essas energias, esses hábitos estão inseridas nos arquivos de nossa memória, querendo ganhar força no presente. Aí é que entra a nossa resistência, persistência, insistência em não desistir, a nossa resiliência em permanecer com o firme propósito de orar e vigiar e não cair. E se cair, resiliência. Para combater o maior inimigo que nós temos, que é nossas próprias atitudes, ações e pensamentos, as nossas mais inclinações e mais tendências que está inserida nos arquivos da memória. Essa é que é a grande verdade. Então já falei de dois inimigos. Agora o terceiro. Olha como nós somos fustigados, pessoal. Não é fácil. Vamos raciocinar. Gostaria que vocês fizessem reflexão sobre isso. Eu falei ainda há pouco de pensamentos. Né? Então, da pureza de pensamento. Se eu tenho um pensamento não bom, o que seria um pensamento não bom? Pessimismo, para dar um exemplo. Eu não vou nem falar de pensamentos piores, né? Nem vou falar esse. Mas eu vou falar de pessimismo, que não é um pensamento de Deus. Então vocês imaginam, vamos ver um país, América Latina, um país como a Bolívia, onde o desemprego, falta de estrutura, né? Falta de estrutura, um país que é onde as pessoas estão passando muita necessidade. Então, as pessoas desse local, a maior parte da população, os pensamentos é um pensamento de aflição, de desespero. A um país onde as pessoas, a maior parte da população, estão encontrando guarida em outros países, porque no seu próprio, no seu verdadeiro lar, não tem condição de arrumar emprego e de ter uma vida digna. Imagina a população de toda essa cidade, imagina a energia que não paira nessa cidade, que surge, não é? Que se exterioriza da mente dessas pessoas. São boas? Não. São energias opacas, patológicas, mórbidas, de um país inteiro. Aí a gente vai para a Venezuela. Todo o país está na mesma situação.
Então, todo aquele pessoal está mergulhados nessa energia que paira sobre suas cabeças, não é? Energias patológicas que saem da mente das pessoas que estão desesperadas, desesperançadas, com falta de fé, porque não tem emprego, não tem estrutura, não tem médico, não tem infraestrutura, não tem nada. Também estão saindo de lá para outros países. O Brasil, a mesma coisa, 12 milhões de desempregados. E as coisas aumentando todo dia. As pessoas estão esperançosas? Não estão. O desemprego é muito grande. Não estão. Sem contar o pior, a pandemia. Deixou todo mundo dentro de casa, embaixo da cama. Ninguém sabe, todo mundo com medo. Mas muito medo, os olhos arregalados, assustados. Eu vi isso nas pessoas. Vi muitas amigas minhas, amigo meu, neurótico por ficar dentro de casa e não poder sair, com medo. E se sai, fica com medo de não só contrair a doença, mas trazer para dentro de casa para os parentes já idosos. Qual é a energia que está saindo dessas pessoas? São energias de medo, que não é bom, de pavor, que não é bom, receio de pegar uma doença, trazer para dentro de casa, desemprego também. Então, toda a população brasileira em polvorosa também, transmitindo pensamentos de angústia. Para potencializar isso ainda mais, para potencializando isso, aí vinha essa guerra, aonde todos os países da Europa estão tremendo de medo, temorosos. Se você soltar um copo no chão, o pessoal sai correndo pensando que é uma bomba. A Europa está assim, porque a qualquer momento pode surgir uma terceira guerra mundial. Como vamos confiar? Então ninguém confia. Todos os países da Europa, Alemanha, que estão ali naquela região, estão temerosos. Como é que está a mente dessas pessoas? Estão bem? Não. Os americanos, o povo americano está bem? Não. Está todo mundo com o pé atrás. Então, resumo, o mundo está, não é? O nosso ar, a nossa atmosfera está totalmente impregnada de pensamentos de angústia, de temor e de medo. Essas energias são boas? Não. Elas são patológicas, são energias mórbidas. Tudo isso aí, ainda esqueci de falar, um outro fator também, não é? Que conspira contra o nosso anseio de progresso, que são os obsessores. Mais essa ainda. Os inimigos do passado, aqueles também que a gente prejudicou no passado. Olha quanta coisa que conspira contra o nosso anseio de progresso, como fala Emmanuel. Eu estou só transmitindo o que Emmanuel fala. Então, pessoal, diante desse quadro, diante de uma situação dessa, tem saída para nós? Tem. Tem saída? Tem. Vamos ter uma atividade no bem de forma contínua. Essa é a primeira sugestão. Atividade no bem de forma contínua. Segundo, intimidade com Jesus Cristo. Isso é muito importante. Intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando de amar Jesus, todo mundo ama. Eu não estou falando de respeitar Jesus, todo mundo respeita. Eu não estou falando de crer em Jesus. Todo mundo sabe do poder de Jesus. As forças do mal e Satanás sabem do poder de Jesus. Tudo isso todo mundo sabe. Isso não é suficiente. Crer em Jesus, amar Jesus, orar para Jesus, ter fé, nada disso é suficiente. Porque a fé, ela tem que ser realizante. O que importa para nós chama-se obras. Jesus falou a cada um segundo sua obra. Reconhece o verdadeiro cristão pelas suas obras. Cadê a obra? Se nós desencarnarmos agora e retornarmos ao nosso verdadeiro local de origem, que é o universo, onde Deus nos criou, que todos nós vamos ter que voltar para lá. A gente vai levar uma malinha, uma bagagem, a nossa mala vai ser aberta. Cadê o legado? Cadê a obra?
Tem legado? Tem obra? Se não tiver, estará em maus lençóis. As portas do céu nem estarão abertas. Nem estarão abertas. E isso aí, que chama-se, a moeda corrente lá chama-se bônus horas, isso aí, na nossa mala só vai entrar as atividades no bem de forma contínua. A nossa mala tem que estar repleta de virtudes. Que virtudes são essas? São as virtudes dos muito obrigado que a gente recebeu. Os muitos, Deus lhe pague. Isso só se consegue quando a pessoa tem atividade do bem de forma contínua, não pode ser eventual. Porque Deus e Jesus não nos ajuda eventualmente. Ele está conosco 24 horas por dia, tendo muita paciência, inclusive, que eu dou muito trabalho para ele. Então, se ele nos ajuda 24 horas por dia, o que nós estamos fazendo com o nosso próximo, principalmente o próximo mais próximo, que é o familiar difícil, que Deus colocou em nossas vidas para serem os instrumentos de nossa infelicidade. Vou repetir, porque isso está no Evangelho, segundo o Espiritismo, é só consultar. A maior caridade que existe na face da terra não é aquela que a gente coloca a mão no bolso e dá algo material, não. A maior caridade que Deus recompensa 10 vezes mais e que todo plano espiritual aplaude é a de suportar o parente difícil que Deus colocou em nossas vidas para ser os instrumentos de nossa infelicidade. Está tendo paciência com o parente que você, doente, que você tem que levar para o banheiro, que você tem que dar banho, que ele xinga você, maltrata você e você tem que responder com bem, com paciência? Se você está fazendo isso, isso é uma atividade no bem. Está fazendo? Se está, nota 10. Ou você ajuda de vez em quando, ou ajuda com aborrecimento, ou ajuda blasfemando. Por que Deus fez isso comigo? Eu não posso largar a pessoa, mas eu não gosto de ser escravo desse jeito. Se estiver reclamando, não adiantou nada. Não adiantou nada. Então, nós temos que ter atividade no bem de forma contínua. Tem que ser contínua. Né? Essa é, por exemplo, se a gente convive com uma pessoa que está nos dando problema e tenta nos desequilibrar, nós temos que nos amar. E se nós nos amamos, nós não devemos nos permitir que uma pessoa desequilibrada nos desequilibre. Aí a gente tem que fazer o quê? Agir da mesma forma como Jesus agia. Ele falava assim, Jesus agia assim. Quando ele falava com pessoas que tinham ouvidos de ouvir, ele potenciava as virtudes da pessoa. Mas quando ele falava com pessoas que xingavam ele, que não davam ouvidos, ele se calava e continuava. Ele mudava de estratégia, continuava ajudando a pessoa com muito infinito amor à distância. Temos que aprender a fazer isso. Essa é a única forma de estarmos vacinados contra qualquer mal. Pode estourar bomba, pode vir terceira guerra, quarta guerra, pode vir o que for, porque nós estamos em paz, com a nossa consciência tranquila no dever cumprido. Aí é que está. O Kardec fala isso. Qual é a única felicidade? Não é dessa terra, mas qual é a única coisa que se aproxima mais da felicidade? A consciência tranquila no dever cumprido. Nós estamos com o nosso dever cumprido? Nós estamos nos esforçando diariamente para realizar o trabalho dos principais itens concernentes ao nosso planejamento encarnatório? Estamos com nossa consciência em paz? Por estarmos nos esforçando, não cumprindo, mas se esforçando para realizar nossas obrigações e deveres? Então, pessoal, a única forma de se precaver, não é? O único antídoto, a única vacina eficaz, a única imunidade que existe para qualquer tipo de doença, seja AIDS, seja lepra, a única imunidade para combater tudo isso, as investidas do mal, venha de onde vier, é a consciência tranquila no dever cumprido, que se realiza através de uma atividade contínua no bem. Por isso que Jesus falou, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, todo o resto virá por acréscimo. Mas, ele falou isso, mas a gente, desde há mais de 2000 anos, a gente inverte os valores, a gente dá mais
tempo, se utiliza mais o tempo e dá mais importância para a vida profissional, para o mundo, aí fica vulnerável. Fica vulnerável. Então, pessoal, eu ia abrir o livro aqui, até abrir mas eu preferi falar isso do fundo do meu coração, sabe? Eu nem vou ler a lição de hoje. Então, pessoal, continuando. Vou pegar o embalo. Então, pessoal, eu tenho observado, ou melhor, certa ocasião, uma noite dessa, fora do corpo físico, eu ia passando numa rua. Aí eu vi do lado direito da rua, assim, uma casa que tinha pessoas na calçada. E essa casa, ela ficava um pouco abaixo do nível da rua. Abaixo do nível da rua. Estava cheio de gente ali na entrada, descia umas escadinhas, né? Cheio de gente. Eu observei que era uma igreja, porque estava lotado. Agora, eu não sei se era um centro espírita ou era igreja evangélica, mas estava mais para a igreja evangélica. Eu ia passando, parei, olhei e disse o pastor, o dirigente, saiu de lá e veio ao meu encontro. E ele falou para mim assim: eu vou desistir. Eu vou desistir do trabalho do ir e pregar, de levar a bandeira branca da caridade e de orientar as pessoas para Deus. Eu não estou suportando o que eu estou passando. Estou sendo muito assediado. Até a minha família está sofrendo as consequências do trabalho que eu faço, de auxiliar Jesus e Deus. E eu comecei a conversar com ele: não faça isso. Esse é o momento em que Jesus mais precisa de auxiliares. Não faça isso. Tenha coragem. Deus é a nossa muleta, é a nossa escora. Ele está no leme, Ele vai te ajudar, Ele vai te proteger. Você vai dar a volta por cima. Seja resiliente, não é? Não faça aí. Conversei algum tempo com ele ali, depois eu fui embora. Mas quando eu saí, eu tive uma intuição que ele não ia aguentar. Ele não ia aguentar. E eu conheço alguns pastores que estão passando por isso. Não está aguentando. Não está aguentando. Olha, pessoal, a coisa não está brincadeira. Também tenho recebido muitos telefonemas de pessoas que estão passando por um tipo de conflito, que também está acontecendo comigo. As pessoas estão acordando de madrugada e não estão conseguindo dormir mais. O que é isso aí? É tudo isso que eu acabei de falar. É tudo que eu acabei de falar. Então, pessoal, vamos nos esforçarmos para ter intimidade com Jesus. Não fazer nada sem consultá-lo. Ter intimidade com Jesus, pedir sempre que Ele nos dê a inspiração necessária nas decisões a tomar. Então fica aí para a nossa reflexão, que Jesus ilumine a todos.